A revisão desse tópico será sobre a célula animal. Dentro da célula animal, a gente vai encontrar várias estruturas. Entre elas, o citoplasma. Dentro do citoplasma, a gente encontra as organelas citoplasmáticas. E o núcleo da célula. Dentro do núcleo, a gente vai encontrar as estruturas nucleares, como o nucleolo e a cromatina, revestida pela membrana nuclear. Vamos encontrar os centríolos, cílios e flagelos, a membrana plasmática, o retículo endoplasmático liso rugoso, o complexo de Golgi, lisossoma, ribossomos e mitocôndrias. Dentro da célula, então, a gente encontra as estruturas que foi mencionado anteriormente. Então, aqui a gente encontra o núcleo, bem no centro da célula. Essa parte mais de um azul claro é o citoplasma, onde a gente vai encontrar os componentes químicos da célula junto com as organelas citoplasmáticas. É a região da célula onde se encontra o núcleo e as organelas. E é constituído por uma substância fluida denominada citosol. A membrana plasmática, que é essa membrana que reveste toda a célula, tem função de controlar o que entra e o que sai da célula. Imagine que do lado da célula tivesse outra célula e houvesse a entrada e saída de substância. É pela membrana nuclear, membrana plasmática que vai haver esse transporte. Ela tem permeabilidade seletiva. Então, ela seleciona quando entra e quando sai a água. Formada por uma bicamada lipídica, ela é impermeável a maior parte das moléculas solúveis em água. Então, assim, a gente tem essa estrutura que dá para esquematizar um pedacinho da membrana plasmática. Então, a gente encontra, na parte superior da membrana, a gente encontra um grupamento hidrofílico, que é uma parte onde a água terá afinidade pela água, então a água vai ter como ter contato com essa parte da membrana. E a outra parte da membrana inferior, ou externa, ela tem um grupamento hidrofóbico, responsável pelo impedimento da entrada e saída de água. Nessa parte da membrana, a gente encontra algumas proteínas integrais, vendo? E alguns canais de proteína também. Então, ela é uma membrana que é formada basicamente por glicídios, gordura que está dentro do colesterol e dos lipídios, e de glicoproteínas, além da bicamada fosfolipídica. Dentro do núcleo a gente encontra a cromatina e o nucleolo, e será revestido por uma membrana nuclear. A cromatina, ela tem a função de, junto com as proteínas tonas, chega a embalar o DNA, deixando o DNA numa forma compacta para se encaixar dentro da célula. Se houver alterações da cromatina, do DNA e a expressão gênica muda. A função primária é embalar moléculas de DNA longos e estrutura mais compacta, mais densa, evitando que a molécula de DNA se enrolem. Também desempenha um papel importante do reforço do DNA durante a divisão celular, prevenindo danos ao DNA e regulando a expressão gênica e a replicação do DNA. Durante a mitose e a meiose, a cromatina facilita a segregação adequada dos cromossomos na anáfase. As formas características dos cromossomos visíveis durante esse estágio são os resultados do DNA se enrolando em cromatina altamente condensada.
Os principais componentes proteicos da cromatina são a histona, que se ligam ao DNA e funcionam como âncoras em torno das quais os fios são enrolados. Os nucleolos, cuja função principal é montar ribossoma, é a maior estrutura do núcleo da célula. As regiões organizadoras de nucleolos de cromossomos que contêm os genes de pré-RNA são a base para o nucleolo. Todos os nucleolos ativos contêm pelo menos dois componentes ultraestruturais, o componente fibrilar denso nuclear, representado o complexo pré-ribossomal início, e o componente granulado, contendo partículas pré-ribossomal mais maduras. A maioria dos nucleolos em células eucarióticas também contém centros fibrilares, que são os equivalentes à interface das regiões organizadoras de nucleolos. As organelas de centríolo, cílios e flagelos, eles fazem parte basicamente das estruturas celulares. Então, os centríolos, lembrando que o centríolo durante a divisão celular, é ele que vai puxar os cromossomos para cada cromossomo para o polo da célula, para que haja divisão celular. Já os cílios e os flagelos são estruturas que darão mobilidade para a célula. Então, em alguns casos, por exemplo, de organismos unicelulares como protozoários, que são organismos que precisam de mobilidade, eles vão ter cílios e flagelos. E nos multicelulares a gente pode encontrar, por exemplo, na célula dos espermatozoides. É por isso que ele tem a capacidade de se movimentar até chegar ao óvulo. Os cílios e os flagelos apresentam funções diferenciadas dependendo do organismo ou do tipo de células em que se encontram. Geralmente, estão presentes em locais úmidos, por meio do qual eles possam se movimentar. Criam uma corrente no ambiente. Essa corrente pode ser utilizada pelos organismos para sua locomoção, respiração, captura de alimentos, entre outras funções. Nos mamíferos, podemos encontrar os cílios em determinadas regiões do sistema respiratório, como o epitélio do revestimento da traqueia, cujo batimento auxiliam na remoção das impurezas do ar que ficam presas ao muco desse epitélio. Então, aqui a gente encontra uma figura mostrando como que é um centríolo. Ele é formado por microtúbulos. E aqui embaixo a gente encontra os cílios e o flagelo. Se olhar bem, dá para perceber que não há muita diferença entre um ou outro. Outra estrutura da célula animal é o retículo endoplasmático rugoso e liso. Nessa figura, a gente consegue encontrar o retículo endoplasmático rugoso e o liso. Qual é a diferença dos dois? O rugoso tem esses grânulos, essas bolinhas, que são os ribossomos aderidos na membrana do retículo endoplasmático. Quando o retículo endoplasmático rugoso vai acabando, vai se formando o retículo endoplasmático liso. No liso, não há presença de grânulos nenhum. Os dois têm funções distintas. A gente vai falar na próxima. Qual é a função do retículo endoplasmático? Como eu já tinha dito, são dois tipos. E eles estão interligados entre si. O rugoso, ele vai produzir proteína, né? Graças à presença do ribossomo. Boa parte da produção de proteínas das células acontece nessa organela. Lógico que tem ribossomos soltos também no citosol, mas o retículo endoplasmático, devido à presença do ribossomo, também produz proteína. E aí vai mandar as proteínas que foi produzido pelo retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi. Já o retículo endoplasmático liso tem a função de produzir lipídios.
além de hormônios e algumas substâncias de digestão celular. Então, uma importante função do retículo endoplasmático líquido é a produção de lipídios, a liticina e o colesterol, que fazem parte da composição das membranas celulares. Os hormônios que o retículo endoplasmático líquido pode produzir são os esteroides, nos quais a testosterona e o estrógeno são produzidos e participam da, da reprodução humana ou dos animais em si. Outra função do retículo endoplasmático líquido também participa dos processos de desintoxicação do organismo, principalmente no tecido hepático. Ele pode participar da degradação de álcool, medicamentos e outras substâncias potencialmente nocivas que digerimos. Então, toda vez que a gente ingere uma substância que não faz parte do organismo, ele será degradado e eliminado por esses componentes. Como eu já disse anteriormente, os ribossomas são capazes de produzir proteínas, tanto na célula procariótica como na eucariótica. Essas estruturas são formadas por duas subunidades, uma maior e uma menor, constituída por moléculas de RNA, ribonucleicos e proteínas. Então, a gente tem aqui o ribossomo, o RNA, que é produzido a partir de uma molécula de DNA, vai levar o aminoácido para a produção de uma proteína, tá? E essa aqui é a proteína sendo formada. Outra estrutura da célula animal é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é um centro de armazenamento de transformação, empacotamento e remessa de substância na célula. Muitas das substâncias que passam pelo aparelho de Golgi serão eliminadas da célula, indo atuar em diferentes partes do organismo. É o que ocorre, por exemplo, com as enzimas digestivas, produzidas e eliminadas pelas células de diversos órgãos, como estômago, intestino e pâncreas. Outras substâncias, tais como o muco que lubrifica a superfície interna do nosso corpo, também são processadas e eliminadas pelo aparelho de Golgi. Assim, o principal papel dessa estrutura citoplasmática é a eliminação de substâncias que atuam fora da célula, processo genericamente denominado de secreção celular. Dentro do complexo de Golgi, a gente encontra algumas enzimas digestivas que serão produzidas no retículo endoplasmático rugoso e levadas para o aparelho de Golgi, onde serão empacotadas em pequenas bolsas que vão se desprender dos distossomos e se acumulam dos polos da célula pancreática. Quando chega o sinal de que há alimento para ser digerido, as bolsas cheias de enzimas se deslocam até a membrana plasmática, funde-se com ela e elimina seu conteúdo para o exterior. A produção de enzima digestiva pelo pâncreas é apenas um entre muitos exemplos do papel do aparelho de Golgi no processo de secreção celular. Praticamente todas as células do corpo sintetizam e secretam uma grande variedade de proteínas que atuam fora dela. Então, a gente encontra o complexo de Golgi, como já foi dito que ele é formado por sacos membranosos. As vesículas que farão parte da digestão celular vai vir a substância por dentro do complexo de Golgi e será eliminado por essas vesículas aqui. Essas vesículas vão se soltar da membrana do complexo de Golgi. Ao redor do complexo de Golgi, a gente encontra o lisossomo. Os lisossomos
eles são estruturas esféricas delimitadas pela membrana formada por uma camada lipoproteica. Essas organelas contêm muitas enzimas que lhe permitem degradar um grande número de substâncias. As enzimas são peptidase, que digerem aminoácidos, as nucleases, que digerem os ácidos nucleicos, as lipases, que digerem lipídios, entre outras. Como essas enzimas hidrolases funcionam em ambiente ácido, a digestão ocorre dentro dos lisossomos para não prejudicar a célula. A última organela citoplasmática que a gente vai falar é a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela diferente das outras. Primeiro que ela tem um DNA próprio. Ela é a única organela que é capaz de ser autônoma. Elas estão imersas no citoplasma e são capazes de produzir energia para todas as atividades celulares. As mitocôndrias são delimitadas por uma membrana lipoproteica semelhante às demais membranas celulares. Então, essa região aqui, que é a membrana da mitocôndria. Enquanto a membrana externa é lisa, a membrana interna é cheia de sucos. As que a gente chama de crista mitocondriais, que se projeta para o interior da organela. Ela fica dentro da organela. A cavidade interna das mitocôndrias é preenchida por um fluido denominado matriz mitocondrial, que é parecido com o citosol, onde estão presentes diversas enzimas, além de DNA e RNA e pequenos ribossomos e substâncias necessárias à fabricação de determinada proteína. Então, ela não depende de outra organela para produzir nada para ela. Ela mesma consegue fazer sem depender de mais ninguém. Por isso que ela tem essa autonomia. Dentro da mitocôndria acontece a respiração celular, processo em que moléculas orgânicas de alimentos reagem com gás oxigênio, transformando-os em gás carbônico e água e liberando energia. A gente tem aqui uma glicose que vai reagir com o oxigênio, transformando em molécula de gás carbônico, que será eliminado durante a respiração celular, mais água e o produto final, que é a energia. A energia ela será armazenada numa molécula chamada de ATP. ATP é adenosina trifosfato, que se difunde para todas as regiões da célula, fornecendo energia para mais diversas atividades celulares. Então, finalizando aqui, eu estou colocando um mapa mental para vocês terem um pouco mais de noção de todas as organelas citoplasmáticas. Então, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. O liso vai transportar aminoácidos de síntese de lipídios e carboidratos. Já o rugoso, ele vai fazer a síntese e armazenamento de proteína. Possui ribossomos aderidos à membrana dele. Eu tenho a mitocôndria, que será responsável pela respiração celular, principal processo de obtenção de energia da célula. Os ribossomos farão síntese de proteína. O complexo de Golgi irá sintetizar e secretar substâncias, além de sintetizar polissacarídeos. Os centríolos
vão formar o citoesqueleto e são importantes para a divisão celular. Os lisossomos serão responsáveis pela digestão intracelular. O peroxisomos farão a decomposição de substâncias tóxicas. E essa estrutura, que é o vacúolo e o cloroplasto, são estruturas específicas da célula vegetal. Posteriormente a gente vai falar sobre. Então, o vacúolo na célula vegetal vai controlar a entrada e saída de água, além das substâncias da célula vegetal. Aí a gente tem os plastídeos, que são exclusivos das plantas, faz reserva de substância e pigmento. Os pigmentos dos plastídeos são o cromoplasto, o cloroplasto e o leucoplasto. Dentro dos leucoplastos, a gente encontra os aminoplastos, o leoplastos e os proteonoplastos. O cloroplasto é aquele que tem a clorofila, responsável pela fotossíntese. Já o aminoplasto tem a outra substância de reserva de amido, que durante o processo de fotossíntese, se a planta precisar de energia, ela vai retirar desse componente aqui, ok? Então, a gente tem aqui todas as organelas citoplasmáticas importantes para a célula. Até a próxima.